Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live aí de quarta-feira. Vou convidar aqui a nossa participante, a Cíntia. Deixa eu procurá-la aqui. Entrar. Gente, já peço desculpas aí de antemão, minha conexão tá bem ruim hoje. Aqui em Belo Horizonte tá chovendo demais, então torcer para que dê tudo certo. Olá, Cíntia! Teu áudio tá bem baixinho pra mim. Sério? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Só um minutinho. Às vezes chegar um pouquinho mais perto. Melhorou, Cíntia? Tá ruim? E o meu volume tá no máximo. Ixi, deixa eu tentar abaixar o meu então. Eu tô com fone. Melhorou? Tá dando pra escutar. Para que eu vou desligar o ventilador, tem que ver se os outros vão conseguir escutar bem, porque tá bem baixinho. Tá, joia, pessoal, vocês que já entraram, vocês estão conseguindo escutar a gente? Como que tá o volume aí, o som? Tá dando para entender direitinho? Se vocês puderem deixar esse feedback aí pra gente, seria bom. Ah, o pessoal tá falando que tá ótimo. Então agora eu tô te ouvindo. Só tô ajeitando aqui pra botar um apoio pro celular. Ah, tá bom. Vamos lá. Cíntia, primeiro queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite de participar dessa live. Para a gente é um prazer ter uma participante, uma nutricionista competente, né, com esse currículo e com essa experiência que você tem. E antes de te apresentar, né, de te passar a palavra, eu queria apresentar só um pouquinho o nosso projeto. Nós somos um projeto de extensão da UFMG, Nutrição. Aí peraí que estão me dizendo que está cortando a minha cara. Só um minuto, sim. Eu também. Eu nunca sei me posicionar direito nessas lives. Ah, agora tá tudo certinho? Eu tô te enxergando bem Pronto, aqui. então voltando aqui à apresentação do projeto, nós somos um projeto de extensão de nutrição esportiva lá da UFMG. Nós somos coordenados pelo professor Rafael Long e juntamente com o Cleiton e com a Ruby a gente faz parte desse grupo que tem como principal objetivo levar um pouquinho da nutrição esportiva através das mídias sociais. A gente tem o nosso Instagram, a gente tem um blog e a gente tenta fazer isso de uma maneira muito didática para que todos possam ter acesso ao conhecimento e sempre baseado nas evidências científicas, né? O que é muito importante para a gente. Cíntia, eu queria primeiro te perguntar como pronuncia o seu nome, Cíntia. É Cíntia Lilja? Isso mesmo. Ah, bem diferente. Cíntia, A se você maioria pudesse erra, tu apresentar falou para a bem gente. certinho. Ah, que bom então. Ganhei um ponto. Ah, então tá, joia. Cíntia, eu estou tendo dificuldade de te ver. A conexão tá bem ruim. Aqui pra mim, será que de repente não é a tua? Que pra mim tá bem certinho. Pode. Ah, não. Então vai, Cíntia. Desculpa te interromper. Pode se apresentar. Bom, como falaste, meu nome é Cíntia Liuja, tá? Eu sou formada há mais ou menos 25 anos. Trabalho com nutrição esportiva há aproximadamente uns 18, tá? Fui colega do professor Rafael aqui em Porto Alegre, por isso que a gente se conhece. E dentro do assunto que vocês me proporam para a gente conversar um pouquinho, né, que é a questão do MMA. Eu trabalho com Isso. lutas já há aproximadamente uns 17 anos, que foi justamente o que me colocou na nutrição esportiva, porque eu sou praticante de Uhum. jiu-jitsu. E isso Ai, que acabou legal. me puxando para a nutrição esportiva e eu comecei a trabalhar então com lutadores naquela época. E com o MMA Uhum. mais especificamente, faz aproximadamente 8 ou 9 anos que eu trabalho com MMA. Ai, que bacana. E Cíntia, conta pra gente como foi assim a opção pela nutrição, né? A nutrição foi a sua primeira escolha de curso? Você já passou por outra faculdade? O que que te motivou a escolher a nutrição? Na verdade, assim, inicialmente eu era para ter feito medicina, tá?
Só que não Uhum. era exatamente o que eu queria. Eu sempre via assim, eu não queria tratar a doença. Eu não queria a Sim. questão, não era bem o lado medicamentoso que eu queria, queria lidar com a área da saúde. E aí eu comecei na época meio ainda Uhum. indecisa se era medicina ou não, comecei a trabalhar numa clínica de estética como recepcionista. E eles tinham uma nutricionista, que é aqui em Porto Alegre, uma nutricionista de bastante nome, inclusive, e eu conheci o trabalho dela, e aquilo fez eu me apaixonar, porque eu vi que era muito além do tratar a doença de uma pessoa. Era prevenir doenças, era trabalhar com Sim. autoestima e era trabalhar com o alimento, que trabalha literalmente com saúde, não com doença, tá? E aquilo me Sim. apaixonou. E aí foi então que eu resolvi fazer nutrição. Na época, já na faculdade, bastante encantada com nutrição esportiva, porém, naquela época não se falava em nutrição esportiva. Uhum. Tinha alguns conceitos a respeito da nutrição esportiva, se falava em nutrição para atletas, mas não se tinha uma especialização em nutrição esportiva. Então, tanto é que assim, meu trabalho de conclusão foi em cima dos atletas, tá? Na época, Uhum. no jiu-jitsu, sem saber que depois eu viria a fazer jiu-jitsu, eu acabei fazendo com atletas de Gil, meu trabalho de conclusão. E aí já me encantei com a nutrição esportiva e anos depois vinha trabalhar com isso em função disso. Ai, bacana. Então você começou a praticar o jiu-jitsu na faculdade, não foi Não, eu antes? comecei a praticar depois. Eu me formei Ah, há vinte e depois de cinco formada. anos e fui fazer jiu-jitsu Aham. só 7 anos depois. Ai, gente, que interessante. Isso foi Ai, pura bem coincidência. legal. Aham. É, às vezes a vida nos mostra o caminho, né? De maneiras bem que Exatamente. nos surpreende. Ô, Cíntia, começando aqui entrando nesse assunto no MMA, a gente sabe que a demanda desses atletas, a demanda energética deles é muito alta, né? E muitos deles vêm de modalidades diferentes, um do boxe, outro do jiu-jitsu, como você. Como que você calcula assim, a dieta, considerando todas essas particularidades desses atletas? Na verdade, assim, é bem individualizado, tá? Porque, assim, o Uhum. atleta de luta em si, ele tem. Só um pouquinho, Roberta, tira a Dara daqui. Tu abriu a porta, a Dara entrou. A pequenininha deixou a gata entrar e a gata tá derrubando o celular. Desculpa a interrupção, gente. Não, sem problema. Então, assim, cada luta vai ter um trabalho diferente, tá? E o trabalho com esses Uhum. atletas, ele é um pouco diferenciado, porque se dá por fases, né? A gente tem uns períodos em que eles não têm competição agendada, e a Uhum. gente tem uns períodos em que a gente tem a data da competição, que aí entra toda a preparação, dependendo da luta, corte de peso ou não. Então, atletas Sim. de jiu-jitsu têm um perfil de gasto, atletas de MMA geralmente têm um gasto mais alto, porque eles acabam praticando. Eu tenho atletas que chegam a ter 4 treinos no dia. Ah, é um de preparação física, um específico de MMA, aí daqui a pouco de tarde tem o de boxe e de noite tem o jiu-jitsu. No dia seguinte já Uhum. muda, já são outras lutas, porque eles têm que praticar todas as lutas ao longo da semana. Então, o Sim. gasto varia muito de acordo com cada modalidade e de acordo com cada atleta. Uhum. Ele tem que perder peso ou ele vai subir peso? Ele está querendo subir de categoria ou ele está querendo baixar de categoria? Porque nas lutas a gente tem toda a questão das categorias. Então, o cálculo da Sim. dieta e o planejamento, a forma como a gente vai conduzir o acompanhamento desse atleta, depende de todas essas nuances que a gente tem para trabalhar. Uhum. Sim. E como que você enxerga assim, essa questão da perda de peso do atleta quando está muito próximo, né, da luta? A gente escuta falar de técnicas de sauna, de colocar roupas que são mais, né, deixam o corpo mais aquecido para transpirar e perder mais peso, né, perder líquido, na verdade. Como que você enxerga essas práticas, Cíntia? Assim, eu tô te ouvindo bem baixinho, tá? Se tu conseguir falar um pouquinho mais Deixa alto eu e tentar não é o aproximar. áudio do telefone, que meu áudio tá no máximo.
Tá, eu tentei aproximar mais meu telefone e vou tentar falar mais alto também, Cíntia. Você quer que eu repita a pergunta? Quero. Ah, tá. Eu te perguntei como que você enxerga essas técnicas de perda de peso através de sauna, através de perda de líquido, né? De utilizar, às vezes, uma roupa que esquenta mais para a pessoa poder se segurar um pouquinho mais. Como que você enxerga essas práticas? Se você acha que elas são benéficas, se você acha que existem outras estratégias? Assim, o que que acontece? Essas práticas, elas são bastante questionadas, tá? Eu, inclusive, já fui Uhum. questionada enquanto profissional da saúde, enquanto nutricionista, como é que eu me via trabalhando com isso, tá? É importante entender que essa prática de corte de peso, desses lutadores, ela começou a partir do boxe há décadas atrás, tá? É um fator bastante antigo e é um fator já cultural dentro do boxe e do MMA, tá? Tanto é que hoje em dia, competições como o UFC, eles vendem ingressos da pesagem. Então, o show Uhum. do MMA, ele começa nas pesagens. Então, essa questão de cortar peso faz parte do esporte, não tem como ser eliminada. E cada vez eles começaram a desenvolver mais técnicas e mais formas de perder mais e mais peso. Porque é importante primeiro entender, porque as pessoas perguntam muito, né? Mas por que não lutar no peso deles? Tá? Na luta, a gente tem a questão da envergadura. O que que é a envergadura? Distância de um braço a outro. O atleta que tem a envergadura maior, ele vai ter uma melhor capacidade de chegar no adversário. Se o teu braço é mais comprido que o meu e tu tentar me dar um soco, tu chega em mim para me dar um soco. E eu não vou Uhum. conseguir chegar em ti para te dar um soco, entendeu? Falando bem, um Sim. termo bem leigo para o pessoal entender. Isso é o que a gente chama de envergadura. Então, o atleta, geralmente, quanto mais. Tá conseguindo me ouvir? Parece que o vídeo pausou um pouquinho, mas já voltou. Tá. Então, o que que acontece? O atleta que é mais alto que o outro, ele acaba tendo uma vantagem por essa questão da envergadura dos braços e das pernas, tá? Como eles têm que lutar nos mesmos pesos, o atleta, ele tende sempre a querer lutar numa categoria com peso mais abaixo, porque ele muitas vezes consegue ser mais alto do que o adversário e ter uma envergadura Sim. melhor. Então, por isso que se começou a ter essa prática do corte de peso. E ao longo Uhum. dos anos, cada vez mais os atletas foram tentando cortar mais peso, e aquele atleta que tem uma boa capacidade de cortar peso, ele vai conseguir lutar em categorias inferiores e vai ter essa vantagem, tá? Então, dentro disso, eles fazem práticas que a gente sabe que não são saudáveis. Tu desidratar numa sauna, e a sauna é um dos processos mais tranquilos. Ainda tem atletas, às vezes, um pouco mais altos, o UFC, etc., que eles ainda têm a prática da banheira, que consiste em botar Uhum. gelo e sal numa banheira para provocar desidratação, que a gente sabe que é um processo bem perigoso, tá? E o que tu falou das roupas, eles colocam roupas de plástico. Antigamente não tinha essas roupas, eles se enrolavam em saco de lixo mesmo. Eles furavam um saco de lixo e se enrolavam em saco de lixo. Hoje em dia tem as roupas térmicas, que são roupas de plástico, vedadas com elástico, que eles vestem aquilo e saem para correr, para desidratar. E a desidratação é tão intensa que eles não se secam com toalha, para o pessoal entender. Se secar com a toalha, como o corpo está muito desidratado, o corpo vai absorver a água que está na pele. Eles se secam com cartão Uhum. de crédito. Eles raspam o cartão de crédito no corpo para tirar o suor. Que interessante, não sabia dessa, Cíntia. Alguém falou ali que tem uns cremes também. Sim, tem. Aqueles cremes que o pessoal usa para perder gordura, que eles provocam a sudorese, eles às vezes também fazem uso disso. Não é tão comum, tá? O mais comum é as práticas que a gente conversou, da sauna, da banheira e da roupa, tá? O que que acontece? A gente sabe que não são saudáveis, tá? Porém, faz parte do esporte. Isso não vai ser eliminado, tá?
Eles tentaram, antigamente o pessoal, eles perdiam peso e depois faziam soro intravenoso para reidratar. Eles eliminaram, algumas competições já proibiram, o UFC proibiu, e aí pararam em todas as competições de usar isso, tá? Justamente como uma forma de tentar que os atletas percam um pouco menos de peso do que eles perdiam. Que aí, como não pode reidratar, eles têm que cuidar, porque depois eles têm que recuperar. Então, eles botaram ali algumas normas, mas que não adianta, o corte de peso não vai ser eliminado. Tá? Né? E aí, justamente, a ideia de ter um nutricionista acompanhando isso, e a gente tem, assim, atletas que começam a se profissionalizar, eles buscam nutricionista, buscam médicos que acompanhem. Por exemplo, a nossa equipe, eu tenho uma equipe de MMA que eu trabalho, tenho um trabalho bem mais forte com eles, que é a Boxer MMA aqui do Rio Grande do Sul, tá? Onde nós temos uma equipe toda formada, onde a gente tem um odontologista do esporte, a gente tem dentista do esporte, a gente tem toda a equipe de fisioterapia que trabalha com eles, a gente tem a equipe de preparação física que trabalha com eles. Então, eles têm todo um suporte para justamente minimizar os danos provindos do excesso de treino e de todas as práticas que se tem do corte de peso. Sim, Cíntia, o Gustavo está perguntando, o Gustavo Costa, se você usa algum isotônico específico para reidratação. É interessante depois, eu não sei o que que tu planejou para perguntar, mas é interessante em algum momento a gente falar do como é o processo, quais as fases do acompanhamento deles, onde a última fase é a recuperação, onde a recuperação ela envolve muito além do isotônico. Também é usado, tá? Mas a gente tem todo um protocolo que é seguido na recuperação, que tem o isotônico no meio. Então, se em algum momento a gente for falar na recuperação, eu explico todo o passo a passo como é que é feito. Tá, então a gente pode começar a falar um pouquinho do pré-treino desses atletas, né? O que você recomenda no pré e no pós, se até a mesma questão da hidratação, se você acha interessante durante o treino, e daí você pode falar também dessas fases. E daí Tá. a gente já fecha todo esse tema. Assim, questão de pré e pós-treino, tá? Nas lutas, como eu disse, tu me perguntaste ali do cálculo da dieta, né? A gente vai ter aí uma similaridade. Por exemplo, pega uma pessoa que não é atleta, é um praticante de jiu-jitsu, e vai fazer o seu treino de Gil uma vez no dia. Tu tem um perfil de pré-treino, tu tem um perfil de pós-treino dentro de uma dieta para um praticante de atividade física, dentro da característica da luta que ela tem um dispêndio bem alto, tá? Tu pega o atleta, tá? Eu sempre trabalho com eles o seguinte, eles têm que ter o pré-treino, tem que ter o pós-treino, mas é essencial entender que todos os treinos deles vai depender de todo o pré-treino, que seria da hora que ele acorda, a hora que ele vai treinar. Não adianta ele ter uma dieta toda bagunçada e fazer o pré-treino bonitinho, pós-treino bonitinho. Porque aí toda a recuperação muscular, toda a recuperação física daquele gasto deles, que é extremamente alto, não vai ter, vai ficar prejudicado. Então, eles têm que ter o pré-treino desde a hora que acorda até a hora do treino e o pós-treino da hora que termina o treino até a hora que vai dormir. E isso é de segunda a segunda, tá? Então, é importante entender que é o contexto de toda uma dieta equilibrada, onde dentro deste contexto a gente inclui o pré-treino e o pós-treino. O que eu costumo orientar como pré-treino? Depende muito do horário que esse atleta vai treinar e de qual treino que ele vai fazer. Lembra que eu expliquei ali que às vezes tem atletas que fazem 4 treinos no dia. Muitas vezes ele vai emendar, e isso para alguns vai parecer loucura, mas às vezes na rotina do atleta tem que ser. Ele vai emendar o treino da preparação física, dá 1 hora, meia hora, já entra no MMA, aí almoça, e no da tarde já tem o boxe, para de noite ter o Gil. Gente, ele passa num eterno pré-treino e pós-treino. Por isso que eu disse que depende muito da rotina do atleta, tá? E aí, assim, por exemplo, o que colocar de pré-treino? Depende muito da capacidade de digestão desse atleta, tá?
Tem atletas que se tu... Ah, ele acorda, toma o café da manhã e vai pro MMA. Ele não consegue comer muito naquele momento, porque como é um treino muito intenso, aonde inclusive muitas vezes se ele vai fazer alguma técnica de jiu-jitsu, de nogi, que é a luta de chão sem kimono, ele vai tomar joelho na barriga, ele vai, entendeu? Então muitas vezes dependendo do que tu coloca no pré-treino, ele não vai nem conseguir treinar. Então às vezes tu vai trabalhar o quê? Alguma coisa energética, mas com uma digestão fácil, por exemplo, uma pasta de amendoim. Tá? Às vezes é o que a gente consegue dar. Então depende muito do que ele consegue comer. Eu gosto muito de pré-treinos, tá? A base de aveia, pasta de amendoim, aquela misturinha básica que a gente conhece, banana, aveia e pasta de amendoim, batata doce. Só que tudo vai depender do tempo que ele tem para comer no pré-treino, Sim. tá? Geralmente eu coloco carboidratos no pré, proteína no pós. Sempre cuidando da questão do índice glicêmico e da digestibilidade, tá? Porque a luta ela tem muito essa característica, é diferente de uma musculação, tá? Te dar o meu exemplo. Eu, se comer uma banana e ir pro jiu-jitsu, eu fico com a banana aqui, eu não consigo. Eu não consigo treinar, tá? Sim. Eu tenho que fazer o meu pré-treino do Gil no mínimo 1 hora antes e alguma coisa muito leve, porque senão eu não treino, tá? Então Sim. varia muito de um para outro. Isso é um desafio também, né, Cíntia? Porque às vezes ele precisaria ou seria recomendado consumir determinado alimento, mas ele não vai ter esse tempo da digestão, né? Então ele vai ter que usar, às vezes, de um outro pré-treino para ele conseguir treinar de uma maneira que ele se sinta mais leve, né? Menos empanturrado e com o estômago cheio demais, né? Tanto é que muitas vezes a gente tem que estar trabalhando bastante a questão de suplementação, tá? Os carboidratos no estilo maltodextrina, coisas assim, tá? Porque aí é um líquido de digestão extremamente fácil que ele toma, vai tomando aos pouquinhos ao longo do treino para ir repondo aos pouquinhos, tá? Porque muitas vezes ele vai ter um treino de 3 horas, entendeu? Cíntia, sem querer te cortar do processo, mas já que você entrou um pouco nesse assunto de suplementação, uma das perguntas que a gente tem aqui é essa: se você utiliza alguma suplementação, qual você recomenda, qual você não recomenda? Mais uma vez eu vou entrar no depende, tá? Tá? Depende muito de um atleta para o outro e depende muito da fase que eles estão. A gente quer ganhar massa muscular, a gente quer perder gordura corporal, como é que tá a composição corporal? O lutador, a gente tem que cuidar muito para não subir, às vezes, dependendo da categoria dele, não subir demais massa muscular, porque senão ela dificulta o corte de peso. Tem todo um cuidado ali que tem que ter. Mas gosto muito de trabalhar com suplementos, tá? Mas depende muito do atleta, tá? Geralmente eu trabalho suplementação mais básica. É whey protein, creatina, os carboidratos, tá? Às vezes um hipercalórico, porque daqui a pouco eu tenho, por exemplo, eu tenho um atleta que ele tá tendo que consumir 4.500 calorias por dia. E um treino encostado no outro. Então, eu não consigo colocar refeições grandes porque ele não tem tempo. Sim. Tá? Ele não tem tempo de digestão, muitas vezes, entre um treino e outro. Então, muitas vezes eu preciso estar usando a suplementação para conseguir elevar o valor calórico, de uma forma que ele consiga, dentro da rotina, estar colocando aquilo, tá? E estar ingerindo o aporte calórico que ele necessita. Então, sim, trabalho, tá? Alguns atletas, a gente trabalha uma suplementação um pouco mais elaborada, outros uma suplementação mais simples, tá? Até porque a gente tem um grande problema com os atletas, tá? A luta, assim como vários esportes aqui no Brasil, ela não tem muito patrocínio, não tem muito incentivo. E às vezes ali tu tem atletas que eles não têm um poder aquisitivo que permite estar usando uma suplementação muito elaborada. Então tem períodos que eles conseguem ter só o whey à disposição, que nem para ter uma creatina eles conseguem.
Então, a gente também tem que ter esse cuidado de estar trabalhando uma suplementação que seja viável para eles, tá? Mas, Sim, assim, o principal que praticamente todos utilizam, whey e creatina, sim. tá? Assim, Ah, esses são não, meio desculpa. básicos, tá? O restante depende muito, tá? Eu, particularmente, gosto muito da glutamina também, que Sim. alguns nutricionistas hoje questionam os efeitos da glutamina, tá? Mas eu gosto muito dela no conceito da questão de evitar o overtraining, Sim, da parte da recuperação muscular, e eu noto bons resultados com os meus lutadores. Então eu gosto muito de utilizar ela. E aí, de acordo com cada um, a gente às vezes trabalha mais alguma coisa ou menos, tá? Uma coisa importante, quem trabalha com lutador tem que ter bastante cuidado com a creatina, tá? Períodos de corte de peso, onde eles precisam desidratar, a gente tem que cortar a creatina, uhum. tá? Já E vi quantos dias atleta uma antes? semana antes de luta cortando peso e tomando creatina, tá? E Ela o ideal dificulta a seria a desidratação. creatina quanto tempo antes? Não entendi. Para evitar essa retenção, né, do líquido, qual tempo antes assim seria ideal parar com a creatina? No mínimo 3 semanas. 3 semanas. No mínimo 3. Eu Uhum. geralmente peço que eles parem um mês antes. Até Sim, porque o último mês, o perfil de treino deles também muda, né? Tá? Então é preferível ali já cortar antes para já ir baixando um pouquinho o peso, tá? Então 3 semanas é o mínimo, mas eu gosto de cortar um mês antes. entendi. E Cíntia, voltando àquelas fases, né, que a gente fala um pouquinho do pré-treino, do pós-treino e a recuperação desses atletas. Você tinha falado um pouquinho sobre a desidratação, eu tinha te perguntado acerca das técnicas, né, até mesmo se de diuréticos, né, que a gente vê muitos atletas usando diuréticos, para você falar, arrematar um pouco esse assunto para a gente. Tá, assim, o lutador, tá? A gente divide o acompanhamento deles em fase. Isso quando o lutador nos procura antes de competição, né? Porque às vezes tem uns que, assim, 2 semanas antes da competição te procuram. Aí, às vezes, eu até brinco: olha só, não tem como fazer milagre 2 semanas antes. Vou te dar Sim, umas dicas, mas a gente não vai ter, eu não vou ter como trabalhar o corte de peso em 2 semanas, tá? Mas aí a gente procura trabalhar como? A gente faz um acompanhamento antes da competição, meses antes, trabalhando composição corporal. Eu geralmente costumo observar qual a categoria esse atleta quer lutar. A gente trabalha a composição corporal para ver se dentro da composição corporal ele tem capacidade de chegar naquele peso, porque é muito comum a gente ver o atleta, o cara tem 90 quilos e quer lutar em 60. Não tem como, uhum, tá? Que geralmente a gente está falando não de atletas obesos, né? Então ele não tem essa quantidade de gordura para perder muitas vezes, tá? Então a gente vê, primeira coisa, vê a composição corporal para ver se ele tem capacidade de chegar naquela categoria que ele quer. Visto sim, isso, a gente começa a trabalhar redução de gordura corporal, aumento de massa muscular ou manutenção de massa muscular, dependendo da categoria. Trabalha a dieta equilibrada, sem nada mirabolante. Eu costumo trabalhar muito a reeducação alimentar nessas fases que não tem competição, trabalhando com eles a conscientização de não beber, trabalhando a conscientização de que a nutrição, a dieta deles é o combustível para o treino. Quanto melhor nutridos eles estiverem, melhor eles vão treinar e mais eficiente eles vão chegar, mais técnicos para as lutas, tá? uhum, Chegando mais ou menos 2 meses antes da luta, a gente já começa uma preparação, aonde se aquele atleta estava trabalhando ganho de massa muscular, naquele momento, aí entrou um lutador meu, uhum. naquele momento a gente vai começar a trabalhar para não subir mais massa muscular e começar a controlar o peso. Um mês Uhum. antes da luta, a gente dá início ao corte, tá? Inicialmente, as 2 primeiras semanas,
o corte ele é um pouco mais lento, a gente vai baixando pouco o peso, ainda não desidratando, tá? Às vezes eu vejo atletas que se desesperam um mês antes da luta e já começam a querer desidratar um mês antes. A gente vai dar um troço no meio do caminho. Desculpa os termos, eu falo bem em termos bem leigos, tá? Não tem como, vai dar problema de saúde. Então a gente tem que ter esse cronograma certinho para poupar a saúde deles, tá? Então, um mês começa o corte de uma forma leve, a partir de dieta hipocalórica, sem nada. É o mesmo perfil de dieta que se trabalharia com qualquer outro atleta, de acordo com o dispêndio dele. 2 semanas antes, então, a gente começa o corte mesmo, tá? Nesse momento, o atleta ele já está cortando totalmente o sódio. Totalmente, tá? Tira todo e qualquer alimento industrializado, todo e qualquer sal adicional e tudo que contenha sódio. Por quê? Ele vai entrar ali na reta final, tá? Na última semana, muitas vezes eles têm que desidratar, dependendo da categoria, 7, 6 quilos, tá? Sim. E aí, se a gente tem uma quantidade de sódio alta no corpo, o corpo ele vai segurar a água e não permite o corpo desidratar. Chega um determinado ponto que simplesmente trava e eles param de suar, param de perder peso. Então é importante o corte do sódio e alguns outros elementos. Por exemplo, a gente costuma tirar a lactose, por mais que assim, em nenhum momento eu sou a favor da dieta sem lactose, tá? Tá. Eu sou bem a favor da reeducação alimentar. Mas para eles, é o detalhezinho às vezes que faz a diferença. Então a gente corta a lactose, a gente corta sódio, a gente corta a creatina, a gente corta tudo que possa provocar qualquer mecanismo de segurar a água, tá? E aí a dieta ali, ela fica bastante baseada em carboidratos de excelente índice glicêmico. Geralmente, as 2 semanas de corte, eu trabalho muito aveia, batata doce e arroz integral. Alguns podem usar a tapioca. Sim. Só. Proteína é ovo e frango. E peito, né? Nada de coxa sobre coxa. A gente tem que dar proteínas de qualidade, com uma digestão um pouco mais leve e que não provoquem, não facilitem o corpo a segurar a água. Então, a dieta nas 2 últimas semanas, ela é totalmente louca, tá? Tanto é que, assim, o primeiro lutador que eu trabalhei de MMA, quando eu comecei a trabalhar com ele, a gente chegou a brigar. Porque eu dizia pra ele que ele tinha que se alimentar, ele tinha que cortar peso de uma forma natural. E ele dizia pra mim, Cíntia, não funciona. E era meu amigo, então a gente tinha. E aí eu fui aprendendo a trabalhar o MMA com esse lutador. Que aí eu comecei a pesquisar como é que os atletas faziam no UFC, como é que os médicos e os nutricionistas americanos lidavam com o corte de peso, quais eram os protocolos utilizados, e comecei a adaptar um protocolo para os nossos lutadores aqui, dentro da nossa realidade, inclusive financeira, né? Tá? E realmente tem que ser assim, porque senão eles não cortam peso. Então é dieta extremamente maluca, rígida. Eu procuro trabalhar de forma a não cortar total o carboidrato. A gente vê muitos lutadores que chegam 2 semanas antes da luta e cortam total o carboidrato. O que que eu faço? Eu passo a primeira dieta de corte e eles têm uma missão. Todos os dias de manhã eles têm que me mandar o peso. Ah, interessante. A partir do peso, eu manobro a dieta do próximo dia. Se ele está baixando, a gente mantém carboidrato. Não está baixando, vamos tirar um pouquinho de carboidrato aqui, vamos tirar ali. Então a gente muda a dieta dia após dia, de acordo com que ele está baixando peso. Né? Porque não é todo profissional, né, que daria esse suporte, que daria essa atenção mesmo. É que é um trabalho diferenciado, tá? E Sim. eu sempre brinco, né? Amo a nutrição esportiva, mas eu tenho um amor e um carinho todo especial pela luta, tá? Esse realmente é mais do que amor, o trabalho. Então é uma coisa que, se os guris tiverem ouvido, depois eles me xingam, tá? Mas pra mim é divertido
essa manobra das 2 últimas semanas. Sabe, a Sim, coisa do receber o peso, tá o tempo inteiro ali com eles. Essa loucura das 2 últimas semanas, para mim, é muito gostoso, entendeu? Sai totalmente da minha rotina, então eu gosto desse trabalho. Então não é uma coisa que assim, eu tenho que me dispor. Não, aquilo ali para mim é natural, porque eu gosto muito de fazer isso. sim. Mas É, eu estava é pesquisando. trabalhoso. Ah, imagino. Eu estava pesquisando um pouco sobre esses lutadores, que alguns até praticam o que eles chamam de dieta mágica, que é aquela dieta em que em uma semana eles conseguem perder até 15 quilos, né? Mas como eles estão perdendo, a maneira, né, não é a mais correta. Então, acho que é um privilégio para esses atletas serem acompanhados de uma maneira tão exclusiva, né? E tão, assim, de perto, igual você acompanha eles. Com certeza isso faz toda a diferença. Até porque, assim, é um período, tá, em que eles sofrem muito, afeto emocional, eles ficam irritados, eles ficam ansiosos, tá? Às vezes eu tenho que literalmente dar xingão, brigar. Eu já até gritei com um lutador meu, tá? Porque ele estava querendo cortar além do que eu estava falando, porque ele estava com medo de não cortar. Então eles ficam com muito medo de não conseguir cortar peso. Até porque se eles não cortam, se eles não batem o peso, eles são desclassificados ou perdem parte da bolsa, tá? Então, é um medo muito grande. E as equipes têm toda uma. Por exemplo, a nossa equipe ela é uma das equipes conhecidas por não ter atleta que não bata peso. Ai, Quase que legal. um. Então, eles são muito exigidos com isso. Então, eles têm muito medo. E aí, eles começam a querer cortar as coisas muito antes. Então, esse acompanhamento para eles é essencial, porque é aquela coisa assim, eles se preocupam em fazer, treinar e descansar. Eles não se preocupam com a quantidade, em ter que calcular, em ter que correr atrás do que eles vão comer. Não. Eles sabem que eles têm alguém ali que está cuidando disso. E como eles sabem que é uma pessoa que tem o conhecimento disso, eles ficam tranquilos. Se não estiver baixando, eu vou mudar. Se tiver errado, eu vou mexer. Então, eles não precisam esperar para ir na consulta dali a uma semana. É só me mandar o peso que eu vou trabalhar com eles ali. Então, isso passa para eles tranquilidade antes da luta, que E uma nessa modalidade confiança, né? esportiva é essencial. Sim. Bom, aí continuando, né? Última semana, a gente entra a fase final da desidratação, aonde eles ingerem quantidades de água extremamente altas, tá? Estamos falando de 6 litros para cima, tá? Com esse aporte zero sódio. Importante Sim. entender, não é baixo, é zero mesmo. Então, né, todo pessoal que é da nutrição aí vai saber, a pessoa ingerindo muita água e pouco sódio, vai tirando todo o sódio do corpo, isso vai facilitando que o corpo desidrate. Então, muitas vezes eles vão dormir num peso e acordam abaixo, porque eles perdem água, inclusive durante a noite dormindo. Então, nessa última semana, eles perdem bastante água. No dia 24 horas antes da pesagem, eles entram no processo da desidratação final, e aí depende de quanto peso eles têm que perder. Tem que perder 1 quilo, eles vão correr com roupa e deu. Tem que perder 3, 4 quilos ali na fase final, às vezes eles perdem 4 quilos, 5 quilos de água em 24 horas, tá? Que é o que antecede ali a luta. Vão fazer sauna, atletas que têm que perder muito mais peso, às vezes eles fazem banheira. Eu não tenho nenhum. Eu, particularmente, sou bastante contra o processo da banheira. Eu acho bastante perigoso. Para fazer ele, tem que ter um controle muito grande junto, tem que ter gente acompanhando, tem que estar vendo pressão arterial, tem que estar vendo um monte de coisa, tá? Porque aí realmente vai forçar o corpo. A banheira, ela força além do limite. Tá? Tanto é que já teve caso de atleta que veio a óbito por causa da banheira. Sim. Tá? Então, esse realmente eu acho bastante perigoso. Tá? Desidratou, pesa, isso, banheira de imersão. Bateu o peso, começa a recuperação. Antes de eu falar da recuperação, alguém ali me perguntou como que eu vejo isso. Acho que a gente já Sim. comentou, né? Óbvio, gente, eu não vou dizer que é uma coisa saudável. Todo mundo sabe que não é saudável.
Só que, como eu expliquei antes, faz parte do esporte em função da questão da envergadura deles. Então, o papel do nutricionista que trabalha com isso é controlar para que a gente consiga que ele não corra riscos. Então, o Sim, que eu faço entendi. com esses atletas é justamente controlar. A gente tem ali na última semana uma preocupação com potássio, tá? Porque nesse processo de desidratação eles perdem muito potássio, então a gente tem que estar o tempo inteiro repondo. Então tem toda uma preocupação que a gente tem para ter os controles para não colocar a saúde e a vida deles em risco, tá? E essa disposição é por alimentação, né? Por alimentação, tá? Sim, Tanto é que assim, como eles estão naquela dieta bastante restrita, uma das coisas que a gente trabalha bastante é a ingestão dos vegetais verdes escuros, né? Vai sim. dar saciedade para eles não sentirem tanta fome. Não tem valor calórico, então isso eles podem comer à vontade na semana ali final. E trabalha bastante a reposição do potássio, tá? Que é essencial estar trabalhando isso, porque senão a gente bota realmente em risco de parada, inclusive parada cardíaca, né? Sim. Tá? Outra pergunta que eu vi, não sei se tu chegou a ver que perguntaram. Quanto eles podem perder de água? Isso, qual o máximo de água que dá para tirar de maneira não agressiva? Geralmente a gente trabalha o limite de 10%. Sim. Tá? Tem, por trás de tudo isso, tem os cálculos que são feitos, né? Não é, lembra que eu falei ali que a gente vê a composição corporal para ver se ele tem capacidade de chegar na determinada categoria. Então, a gente trabalha o percentual que é saudável desidratar, tá? Ah, o cara pesa 70 quilos, vai ter que desidratar 18? Não, só um pouquinho. Vai dar parada. Vai dar problema Sim. renal, vai dar parada cardíaca, vai dar problema. Então, a gente geralmente coloca esse limite de 10%, tá? 10, alguns 15, não além disso, tá? Não é. E aí, depois tem a questão da recuperação também, tá? Bom, atleta perdeu, pesou, bateu o peso, começa a parte da recuperação de peso. Me perguntam muito, quanto que eles recuperam? Geralmente a gente trabalha, lembrando, né? Ele vem cortando peso há um mês. Então, nesse processo, ele perde massa muscular e ele perde gordura corporal. Pesou, eles têm 24 horas para recuperar o peso. Não se recupera massa muscular e gordura corporal em 24 horas. Então, o que que ele vai recuperar nessas 24 horas? A água que ele perdeu, tá? Então, geralmente, a gente trabalha na recuperação que eles recuperem 70% do peso que eles perderam. Sim. Que se levanta, que aproximadamente seja água. Então, digamos, se o atleta perdeu 10 quilos no processo do corte, a gente vai trabalhar para ele recuperar aproximadamente 7. Se ele perdeu 10 quilos e ele recuperar 10 quilos, ele está recuperando mais do que a água que ele perdeu. O que que Sim. acontece? Acontece o que a gente chama do atleta encharcar. Ele vai recuperar a água que ele perdeu e ele vai estar retendo líquido. E Entendi. aí ele acaba, em função disso, retendo líquido fora do tecido muscular, etc. E aí ele fica mais lento. Isso deixa o atleta mais lento para a luta. Então, por isso que a gente trabalha esse limiar de 70% do peso perdido na recuperação, tá? Como fazer a recuperação? A recuperação talvez seja uma das partes mais delicadas, tá? Imagina um atleta ficar um mês se alimentando mal, 2 semanas com dietas que às vezes beiram 600, 700 calorias, e aí ele ter que lutar dentro do octógono 3 rounds, 5 rounds, dependendo da luta, tá? Num trabalho físico extremamente intenso. Sim. Se tu não fizer a recuperação super bem feita,
ele não recupera tudo que ele perdeu naquelas últimas semanas de corte de peso e ele não vai ter gás, ele não vai ter energia para lutar. Então, a recuperação é uma das partes bem importantes do processo, tá? O que se trabalha? Primeiro, há anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com MMA, tá? Eu fui começar a estudar como é que era a recuperação deles, para começar a criar um protocolo para os meus atletas, de forma a gente ter... quem é que tá falando ali? Ah, o Thiaguinho. Beijo, amado. Para a gente ter dentro disso, tá? Uma digestibilidade boa, a recuperação, sem deixar esse atleta lento. E ele ficou 2 semanas sem comer. O que acontece com uma pessoa que fica 2 semanas sem comer ou comendo muito pouco? O sistema digestório fica mais sensível. Todo o organismo fica mais sensível. Antes de eu trabalhar com a nutrição esportiva e com os lutadores, eu trabalhei alguns anos com pediatria. E eu trabalhava em hospital de SUS. E eu trabalhava bastante com crianças com desnutrição. E ali nas crianças com desnutrição, a gente tinha toda a questão da síndrome de realimentação dessas crianças. E o lutador do MMA, ele passa por um processo bastante similar. Então, eu busquei trazer conceito do que o pessoal trabalha no exterior, dentro dos atletas do UFC, etc., com conceitos da síndrome de realimentação, da desnutrição em pediatria. Sim. O que a gente trabalha na pediatria e que faz com que essas crianças se recuperem rápido? E eu comecei a aplicar algumas dessas coisas no protocolo da recuperação desses lutadores. A maioria deles, inclusive, não sabe disso. Eles recebem ali o protocolo, fazem ponto, tá? Mas foi mais ou menos isso. Então, a gente trabalha a primeira coisa. Pesou, primeiro momento eles têm que repor água e eletrólitos. Se eles pesam e vão comer, o corpo não está preparado para receber o alimento. O que vai ocorrer muitas vezes? Vômito e diarreia. Porque o corpo ele simplesmente não consegue absorver os nutrientes. Ele não tem os sais minerais que precisam para fazer toda a parte da síntese, do metabolismo, etc. Então, no primeiro momento, a gente faz a reposição inicial. A primeira reposição, ela é feita através de soro, esse soro de farmácia, Hidrafix, sim, Pedialite, que são um pouco mais específicos, tá? De acordo com o quanto o atleta perdeu, a gente vê a quantidade de soro que vai trabalhar. Tá? O quanto de água ele perdeu, o quanto ele desidratou. E aí a gente vai trabalhar 1, 2, 3 litros desse repositor ao longo das 24 horas, tá? Além disso, a gente trabalha suco de laranja, água de coco e que perguntaram ali dos repositores, né? Gatorade, Powerade, Nog, esses assim. Então, o primeiro momento é o soro de farmácia. Fez isso, dá um tempinho para o corpo absorver, dá aquele primeiro up, e aí a gente segue para o restante. Então, eles começam a reidratar e se alimentar, tá? Aonde a gente geralmente coloca carboidratos de muito fácil digestão, como a famosa massa com molho vermelho. Tá? Isso, assim, se tu falar com qualquer lutador, ele vai falar da massa com molho vermelho, tá? Por quê? Após uma restrição muito severa, o músculo, ele tem uma capacidade muito alta de acumular novamente o glicogênio muscular. Sim. Então, naquele momento, a gente quer um carboidrato de digestão rápida para que entre carboidrato logo de uma vez, porque ele tem 24 horas para recuperar, tá? Se estima que o corpo aumenta em mais ou menos 40% a capacidade de recuperar o glicogênio nesse momento. Então, a gente bota um carboidrato de absorção rápida mesmo. Então, a gente bota a massa, porque ela tem uma digestão leve, e geralmente é uma coisa que eles têm a fácil disposição. Independente do lugar que eles estão lutando, qualquer restaurante tem massa, tá? Sim. Massa com molho vermelho. E oriento eles, conscientizo eles que eles não podem comer até passar mal. É comer para se saciar, comer um pouquinho.
come um pouquinho, sente como é que ficou, hidrata mais um pouco, vai lá e come mais um pouco, tá? Então a gente trabalha ali bem leve. Massa, não costumo colocar proteínas de digestão mais difícil, por exemplo, carne vermelha, eu oriento eles a não comerem. No Uhum. máximo um peito de frango, alguns, clara de ovo, tá? E eu trabalho bastante nesse momento a questão de suplementação também. Então tem todo um passo a passo ali que eles recebem. O soro, perguntaram ali Pedialite, tá? Se for o Pedialite que já vem aquele da farmácia diluído, é na diluição que vem na farmácia, tá? Se for os de pozinho ou de flaconete, aí tem que diluir, né? Tá? Tem os que eles vendem os flaconetes, né? E aí tu dilui em 1 litro de água. Aí depende de qual que eles compraram, tá? Então eles reidratam, começam a hidratação com os outros repositores, comem e na sequência eles usam suplemento, tá? Aonde a gente costuma botar ali whey protein, basicamente whey e carboidrato. Porque o whey ele vai ser uma proteína de uma digestão mais fácil do que a carne. Então a gente utiliza muitas vezes o whey para repor a proteína nesse momento. E aí as quantidades, o que que vai comer, depende do peso que esse atleta cortou. Entendi. Cíntia, eu não sei se você já finalizou essa parte, é porque o nosso tempo está bem corridinho e eu tenho mais algumas perguntas. Você já Pode finalizou isso? Eu falar, posso... Ah, pode tá. Eu falar. queria saber sobre o uso de esteroides anabolizantes, se isso ainda é uma realidade, se isso ainda é uma prática, porque a gente sabe que hoje existem vários exames antidoping e como que isso é no meio, se existem atletas que ainda tentam burlar isso, como que está essa questão hoje em dia? Assim, o antidoping ele ocorre mais em competições maiores, tá? O Sim. UFC, eu acho que o Bellator também deve fazer o antidoping. O Minu deve estar por aí, o Minu deve saber me responder essa, tá? Ah, as competições menores não fazem. Competições aqui do Brasil, tá? Não fazem antidoping. Só os grandes que fazem. Até porque o custo disso é alto também, tá? Então, a gente vê os dois lados, tá? O que que acontece? Muitas vezes, alguns anabolizantes, tá? Eles vão dificultar a desidratação. Então, alguns eles dificultam o corte de peso. Então, dependendo da categoria que esse atleta luta, eles não usam mais, porque dificulta o corte de peso. Mas, como eu disse, depende muito da categoria, tá? Às vezes eles estão num período assim, estão se recuperando de lesão e vão ficar vários meses sem lutar. Como qualquer esporte, ainda é uma prática bastante comum. Sim. Tá? A gente sabe Ah, que existe e não dá para negar. Tem muitos atletas que usam, tá? Mas tudo depende assim do período que eles estão. Geralmente assim, próximo de competições, atletas que estão competindo mais, eles não usam, tá? Porque ela dificulta o corte de peso, ela dificulta a desidratação. entendi. E Cintia, só para assim a gente finalizar, eu queria saber quais são assim os seus maiores desafios, né, de ser uma nutricionista que trabalha com lutadores no MMA. O que que você enxerga hoje como um grande desafio na sua vida profissional? Olha, um dos grandes desafios que eu vejo, em parte, é a questão financeira, tá? Não minha, deles, tá? Entendi. Porque, como eu disse, eles muitas vezes não têm patrocínio. Então, tem atletas que têm um bom poder aquisitivo, tá? E é tranquilo. Mas tem atletas que às vezes tu fica limitado no trabalhar determinados suplementos, tu fica limitado até mesmo na própria alimentação, porque eu já tive atleta que não tinha condições de comprar o peito de frango para comer todo dia e que ele só comia ovo porque era a proteína que ele conseguia comprar. Então, isso é um grande desafio, tá? O outro desafio que muitos eles não têm condições financeiras para pagar uma consulta, tá? Muitos lutadores às vezes querem ter o acompanhamento e não têm o acompanhamento porque não têm condições de estar bancando esse acompanhamento, tá?
E o outro desafio, muitas vezes, é que alguns atletas, às vezes, são meio danadinhos de lidar, tá? E vamos na parte técnica, né? Às vezes, se passou competição, eu sempre brinco, né? Tem uma semana que eles tiram férias, esqueçam que a nutricionista existe. Mas depois daquilo, passou competição, não importa que tem competição, que não tem competição marcada. É voltar para o foco, porque tem que estar pronto. Então, muitas vezes, assim, passa a competição, eles se atiram e sobem. Eu já tive atleta que subiu mais de 20 quilos num pós-competição, sabe? E aí depois tem que começar, 2 meses antes da luta, tem que começar a emagrecer primeiro, para depois trabalhar o corte de peso, o que gera um desgaste muito maior para eles. Então, às vezes, ter que estar dando uns puxão de orelha é um dos grandes desafios na parte técnica, tá? Deles estarem realmente seguindo, tá? E no resto, assim, o principal desafio é o financeiro deles mesmo, que às vezes para eles complica eles estarem conseguindo fazer a dieta. Infelizmente, é a realidade do nosso país, né, Cíntia? Por que que a gente tem que pegar o que os outros países fazem e fazer toda uma adaptação para a nossa realidade? Por causa disso. Uhum. Verdade. Ô, Cintia, eu adorei bater esse papo com você. Eu tinha ainda mais algumas perguntas, mas no Instagram ele corta, ele tira a gente do ar em 1 hora. E a gente já Aham. está bem próximo disso. Então, eu queria te agradecer em nome do nosso projeto, né? Se Queria quiserem agradecer. fazer em outro momento, outro dia, porque hoje, o que que a gente acabou falando? A gente acabou falando bem o mais superficial, né? Sim. Se em algum Uhum. momento quiserem fazer alguma, aprofundando um pouco mais, vamos pegar um dia e falar só da recuperação, como é que é esse Ótimo. protocolo? Eu estou à disposição de vocês, tá? Ai, muito obrigada, Cíntia, porque para a gente, assim, igual eu falei no início, é um prazer mesmo receber convidados tão especiais quanto você. E vamos combinar, sim. Queria agradecer também o professor Rafael Long, que está na frente disso tudo, que está proporcionando esse momento para todos nós também. E deixar as portas abertas para você, Cíntia. Vamos com certeza marcar a parte 2 aí dessa conversa. E Fico à agradecer a disposição todo de mundo que vocês, até porque, assim, dentro da questão dos desafios que tu perguntaste, né? Primeiro grande desafio que eu tive há 8 anos atrás. Gente, não existe uma teoria sobre isso. Fala-se sim, bastante de nutrição esportiva, mas tu não vai encontrar nos livros, tu não vai procurar em artigos, não vai encontrar em artigos como é feita a recuperação, porque isso é tudo muito nos bastidores, sim, tá? Como a questão do corte de peso é bastante discriminada, tá? É difícil ter acesso a esse conhecimento. Então, sim. eu me boto à disposição de vocês, se quiserem fazer em outros momentos, para ter um pouquinho mais de conhecimento, entender, para que mais profissionais trabalhem isso, porque é um meio extremamente rico. Esses atletas são demais de trabalhar, tá? E pouquíssimos profissionais têm o conhecimento para trabalhar com luta. Então, estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem marcar em outro momento, estou aqui. Ai, Cíntia, muito obrigada. Parabéns aí pela sua trajetória. Fiquei assim bem feliz de ver alguém que trabalha com tanto amor e que implementou tantas coisas diferentes, assim, que, igual você falou, foge da teoria, né? Mas é um conhecimento empírico que a gente precisa mesmo falar sobre isso, precisa divulgar, sair um pouco só do que está na teoria, está nos livros, mas o que vem funcionando também na prática, né? Exatamente. E é bem isso, foi se desenvolvendo aos poucos, porque eu tive que aprender como é que eu corria esse corte de peso para aprender a trabalhar e ver a primeira recuperação que eu tive que montar, eu fiquei assim, caraca, como é que eu vou montar isso? Imagino. Tá? E eu literalmente eu aprendi junto com eles. Os meus Uhum. primeiros atletas me ensinaram muito dentro do processo. E aí eu fui pegando o que a gente conhece de nutrição, bioquímica, fisiologia, desnutrição e fui arredondando o processo. Ai, com certeza tá brilhando e vai brilhar ainda mais no seu trabalho, Cíntia. Queria agradecer o pessoal também que ficou aqui e pedir para compartilhar. Esse vídeo vai ficar gravado, então compartilhar com os amigos, com quem tiver interesse.
Tá joia? link, porque eu tenho bastante conhecidos que queriam assistir, inclusive alunas aqui de Porto Alegre, do IPA ali, que queriam assistir.